Quero trazer mais um assunto que também interessa a todo mundo e que mexe com a vida de muita gente, ou pode mexer. Depois de muita polêmica envolvendo a taxação de produtos importados, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que o fim da isenção para envio de produtos de até $50 serve para combater a sonegação de impostos. Segundo Haddad, algumas empresas chinesas de comércio eletrônico praticam concorrência desleal com empresas brasileiras ao burlar regras de importação. E aí, o que o ministro Haddad fala também em relação a isso, né? E ele coloca aqui num trecho que eu trouxe para que vocês possam acompanhar. Tá aqui, ó. Ninguém acha que vai ser bom para a economia brasileira contrabando, carga roubada, mercadorias feitas com base em trabalho análogo à escravidão. Nada disso vai ser bom para o Brasil e a maneira de garantir isso é concorrência igual para todo mundo. Essa fala vem principalmente depois de algumas publicações, inclusive de pessoas ligadas ao próprio governo federal, de que as taxações elas não implicariam sobre os consumidores, mas sim sobre quem está vendendo. Só que no fim das contas, quando há o término de uma isenção, é claro que todo mundo pode pagar. É claro que todo mundo pode pagar, e é essa pergunta que eu te faço eles vão agora. repassar no preço, sem sombra de dúvidas, né? Se o imposto é colocado ali sobre a empresa, mas eles vão acabar repassando no preço. Vai ser uma medida bastante impopular, porque hoje muita gente acessa, né, esses sites, fazem compras por esses sites, e não só o pobre, não, né? Muita gente de classe média, classe alta. Agora, por outro lado, a indústria nacional, é claro que ela também é prejudicada, porque a China pratica dumping, né? Vende abaixo dos custos de produção, tem uma mão de obra muitas vezes extremamente barata em condições ali bem questionáveis, mas também, colocando aí mais uma pimenta, o preço, né, internamente muitas vezes não é acessível. Você vai comprar uma roupa, por exemplo, um shorts, R$100, R$150. Nesses sites é R$30. Então aí eu acho que é uma situação bastante complexa, porque eu entendo os dois lados aí da moeda, né? Piperno, a preocupação é realmente com a concorrência desleal com empresas brasileiras, neste caso que nós estamos acompanhando, e principalmente depois de toda a repercussão que vimos quando o governo fez esse anúncio? É interessante que outra matéria, que inclusive eu retuitei hoje, era de um jornal lá de Hong Kong, muito bom, o South Morning, alguma coisa, é muito bom em inglês. E então o texto era longo, falando sobre os objetivos da viagem do Lula, muita coisa em jogo, inclusive investimentos, claro, né? Mas chama atenção o fato de que o Haddad falou tudo isso lá da China. Uhum. Ou seja, a gente não pode, de forma alguma, ignorar o fato de que, assim, o ministro não está brincando, ele não está querendo suavizar absolutamente nada. Senão, do ponto de vista político, seria até mais conveniente para ele esperar o avião aterrissar aqui e aí anunciar as medidas. Olha, o presidente Lula, ele tem um histórico sindical ligado à indústria. O Haddad foi prefeito de São Paulo, também tinha boas conexões com o setor industrial. Então é claro que esse governo ele é muito sensível à questão da indústria. Aliás, fala de recuperar a industrialização do Brasil o tempo todo. E é óbvio que o governo quer arrecadar mais também. Então, as duas coisas eu acho que foram preponderantes dessa decisão anunciada pelo ministro. Foram as duas coisas, no teu ponto de vista, Segré? Eu nunca imaginei que eu ia falar o que eu vou falar. Oh, nossa, então se preparem. Que pronunciamento bombástico. Eu estou de acordo com o Haddad. Por quê? Mas eu vou justificar por quê. Os meus filhos compram nesse site. Aí você entra no site, no aplicativo e diz, compra qualquer coisa, tal valor. E aí te coloca, inclusive, o frete. Mas não fecha, porque esse produto vem de fora. Para entrar no Brasil, deveria pagar um imposto. Alguém, não sei quem, o importador provavelmente deveria pagar o imposto. Mas não acontece nesse caso. Então, alguém está conseguindo trazer produtos para dentro do país sem pagar imposto. Isso podem dar o nome que quiser, é sonegação. Porque tem um imposto de importação que funciona para todos os países do mundo, menos para o Mercosul, que é zero. E aí, vamos imaginar que em lugar de comprar um chaveiro, um lençol, um boné, compra um monte de gente
coloca num container, eu sou importador e trago para vender localmente para as mesmas pessoas. Teria que pagar imposto. Então, por que se eu compro individualmente não pago? Tem coisa errada. Está certo que tenha que ser tributada para dar igualdade e isonomia comercial para aquele que investe dinheiro e traz o container dos mesmos produtos para vender localmente e, sobretudo, para a indústria nacional, que tem que pagar encargos sociais, tem que pagar tributos, tem que ter a estrutura. Está certo que seja taxado. Desculpem os meus filhos, inclusive, que compram. Mas finalizo com outra questão. Tem que ser avisado no momento da compra. E vou dar um exemplo. Eu comprei uma hospedagem fora do país com um cartão argentino. Quando eu entrei, me dava um valor. Só que o governo me taxou depois. Então eu pensei que ia gastar um valor e quando chegou o valor do cartão, era o dobro. Por quê? Porque taxa a quem compra, não está taxando, avisando no site. Então é perigoso. Deveria taxar sim. Agora sim, o governo vacilou na hora de falar sobre essa medida, porque eu estava vendo uma outra repercussão hoje de que o ministro da SECOM, Paulo Pimenta, chamou a atenção mais uma vez de todos os auxiliares e as pessoas que estariam envolvidas na divulgação desta notícia, de que a estratégia de divulgação deveria ter passado mais uma vez pela SECOM, pela Secretaria de Governo, pelo próprio presidente Lula, para que se chegasse a essa resposta que o ministro Haddad deu hoje. É uma forma de eliminar essa concorrência mal feita, é uma forma de se eliminar esses contrabandos que acontecem, mas não foi assim que saiu num primeiro momento. Isso revela também de alguma forma que os planetas precisam ser alinhados ali no governo federal. Mais uma, né, Evandro? Depois da passagem aérea a R$200, do crédito consignado a 1,70%, essa foi mais uma aí, falha de comunicação do governo, né? E o que eu vejo é que esse governo está batendo muita cabeça. O que me espanta é que o PT tem experiência de máquina pública. Eles ficaram 13 anos no poder. Eles sabem como que funciona e estão cometendo aí erros primários de comunicação. O ministro fala uma coisa, aí tem que ir lá o presidente desmentir. Agora, no caso do Fernando Haddad, né? Cria-se uma versão, depois outra versão, aí desmente. Enfim, estão batendo cabeça. Piperno. Não, até a gente falou sobre isso ontem, eu concordo com o Segré, isso aí é uma medida contra o contrabando e contra o prejuízo das empresas brasileiras. Agora, o ministro Haddad já havia falado sobre isso também. É que parece que as pessoas, muita gente fingiu que não entendeu. Até a Janja andou palpitando, né? Mas o ministro inclusive, falou sobre o Twitter isso. Acabou colocando ali a informação dela como fake news, porque ela disse que a população não iria pagar, apenas quem vende. E não se sabe. Será que a Janja compra na Shein? Eu me pergunto. O sofá compra. Provavelmente compra, né? Brusinhas.